Pronto. Então, boa tarde novamente. Eu estou gravando aqui, com a autorização de vocês. A gravação já está disponível das outras aulas lá no portal. E vocês estão visualizando aí a tela? Responde, pessoal. Sim. Então hoje a gente vai, a nossa última aula de conteúdo é a seção 4.3 do livro. E ela é uma sessão que é para ser resolvida por meio de computadores. Mas lembra que eu tinha combinado com vocês de fazer 2 aulas de Excel. Já era pensando na sessão 3.3 e 4.3, porque precisa de computador para usar. Então, eu entrei no site e eu vi que a gente tem práticas dessa disciplina. E as práticas das disciplinas são justamente as aulas em Excel. E aí, o Ministério da Educação classificou as disciplinas como Onda 1, Onda 2 e Onda 3, as disciplinas práticas. Aí, as que são Onda 3, eles colocaram como laboratório virtual, onde os alunos vão poder fazer essa prática de casa mesmo e filmarem, e a gente vai poder acompanhar. Agora, quem tem Onda 1 e 2, no caso, que são disciplinas que precisa realmente de laboratório, ou laboratório de informática, ou laboratório mesmo, que são as minhas disciplinas de princípios de processos e reatores. Aí eu preciso do laboratório de química e preciso de um laboratório de informática para fazer o roteiro prático. Então, por isso que eu cancelei também a aula de Excel que ia ter na quarta-feira. Eu nem sabia ainda, eu havia cancelado porque eu queria usar esse dia para colocar o material no portal. E iria deixar para a semana que vem, quarta e quinta. Mas agora eu fiquei sabendo, por coincidência, que eu preciso fazer as práticas no laboratório de informática quando retornar. Porque eu vou precisar que vocês usem um computador mais robusto, um computador que tenha instalado softwares bons, que seja rápido, porque a gente vai estar utilizando, vai fazer 2 práticas. A primeira prática, que é da seção 3.3, a gente vai usar o Excel. Eu vou ensinar para vocês como usar o Excel, as planilhas de Excel, como fazer gráfico em Excel e como configurar algumas macros de Excel avançado para vocês conseguirem calcular o balanço de massa por computador. Então, a gente vai usar o solve do Excel e a partir de algumas planilhas e macros a gente vai conseguir calcular um balanço de massa com reação química e, no caso, em estado transiente, que são equações maiores que precisa de uma interação para que sejam resolvidas, porque o número de incógnitas é maior do que o número de equações. Então, a gente precisa de uma ferramenta computacional. Então, a gente vai usar o Excel e o Solve para fazer isso, para simular isso. Aí vai ser uma prática. A turma tem 24 alunos, e aí eu vou dividir 2 turmas de 12. Por conta da pandemia, quando a gente voltar, a princípio está marcado para voltar dia 15 de junho, com as aulas práticas, só as disciplinas que têm aula prática, para a gente fechar as práticas esse semestre. Mas tudo depende do decreto, né? Porque eu já vi um decreto falando que você vai voltar em agosto, a parte da educação, tanto privada quanto pública, tanto nível médio, básico, como nível superior. Mas aí a gente vai aguardar. De qualquer forma, terão essas aulas de laboratório. Ou dia 15 ou quando voltar, vocês vão ter. Então, eu já mandei para eles reservando o laboratório de informática 2 dias, que aí a gente vai fazer, 2 horários, no caso, que a gente vai dividir a turma, 12 e 12, para fazer essa primeira prática. Tem todo um roteiro que a gente vai seguir. Então, eu preciso estar com um quadro, com data show, e tirando dúvida de vocês, e uma pessoa por computador. Vocês conhecem os laboratórios já
que eu não conheço, como eu sou nova. Quantos computadores em média tem no laboratório de informática? Professora, eu acho que tem uns 20, viu? Certo, pronto, ótimo. Foi o que eu imaginei. Só que nós não vamos fazer todo mundo junto por conta da pandemia, certo? Aí não dá para fazer. Se tivesse situação normal, a gente fazia só uma aula e aí a gente até dividiria. Duas pessoas dividiriam o computador. Mas a gente tem que manter aquela distância de 1,5 m. Então, por isso que eu vou dividir a turma. E se tem 20 computadores, significa que a sala é uma sala maiorzinha e vai dar para ficar 12 pessoas afastadas, não próximo, que é o que os critérios do Ministério da Saúde que a gente tem que seguir, certo? Então, vai ter essa primeira prática. A segunda prática que nós vamos fazer vai ser sobre o método de Range-Kutta. É justamente a aula de hoje, que é a parte de resolver um balanço de massa mais complexo, onde agora, além de você estar no estado transiente, você tem um balanço de massa com reações químicas. Porque o anterior você vai ter um balanço de massa sem reação química, mas em estado transiente, ou seja, vai ter a variação com o tempo. E quando o tempo entra, a variação com o tempo entra, é que. Desculpa aí. Se ela tá mal. Sim. Então, essa primeira prática, a gente vai resolver balanço de massa, sem reação química, mas em estado transiente, onde vai variar o tempo, e aí eu vou ter pontualmente os dados de vazão, as propriedades, né, que eu queira calcular, vazão e velocidade em função do tempo, para cada tempo que eu estabelecer na reação. Então, é pontualmente. Então, por ser pontualmente, o método de integral não serve, a gente vai ter que usar o método de derivada e vai ser via computador. Aí, na seção 4.4, a gente, além de usar o método transiente no balanço de massa, esse balanço de massa ele é mais completo, vai ser o balanço de massa com reação química. Então, são mais variáveis ainda, porque eu vou ter o balanço global e o balanço com reação química, mais a parte transiente na reação química e a transiente no global. Então, eu vou ter mais equações e eu vou precisar usar o método de Range-Kutta, que é um método que resolve equações diferenciais, porque eu já vou ter equações de segunda ordem, terceira ordem. Então, eu vou ensinar para vocês como usar esse método de Range-Kutta. Também a gente vai usar o Excel e o Solve. E aí a gente vai trabalhar esse método para vocês verem como faz o balanço de massa no computador, de forma computacional. Vai ser outra prática, eu vou dividir em duas também. E aí, portanto, não terá aula nem quarta e nem quinta da semana que vem, como eu estava prevendo ter, para que vocês fizessem a prova no sábado, se caísse alguma coisa de Excel, certo? Alguma dúvida até aí? Não. Você já sabe que a prova vai ser online, né? Vai ser nacionalizada e online, do mesmo jeito da EAD, e que as provas vão ser no intervalo de 4 a 10. E nesse intervalo de 4 a 10, vocês podem fazer a prova em qualquer dia e horário, até 11h30 da noite. Agora, o dia que vocês resolverem fazer, vocês terão 3 horas. Assim que vocês começarem a prova, vocês terão 3 horas para concluir. Exceto quando cair energia, ou tiver algum problema no computador. Aí vocês podem voltar a fazer novamente de onde pararam, e aí vai ter o restante do tempo e o restante de questão que ficou faltando. Certo? Eu não vou acompanhar essa avaliação de vocês. Vocês vão fazer sozinhos, porque vocês vão ter a independência de escolher o melhor horário. Cada um pode escolher individualmente o seu melhor horário, então não é necessário que a gente acompanhe. Dê uma olhada, qualquer dúvida, tem um roteiro, um tutorial para vocês no AVA. Aí, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar antes do dia da prova, sobre a realização da prova, da avaliação. Deixa eu ver outra informação que eu teria para hoje. E na semana que vem, nós não teremos aula, né? Porque vai ser a avaliação. Não teremos aula, mas teremos aula na segunda de reatores, certo? Porque as avaliações começam na quarta.
A princípio é isso. Depois disso não haverá mais aula, essa é a nossa última aula. E vai ter essas práticas quando voltar, que aí eu vou pegar o contato de vocês, o e-mail, fazer uma lista de e-mail para a gente entrar em contato. Mas tem o grupo também para fazer essas práticas. Eu acredito que vocês fizeram as atividades todas do portal dessa disciplina, que ela é Blend. Sim, professora. Eu ainda não, professora. Como é? Ainda não. Porque assim, ó, essa disciplina ela é Blend. Então, vocês têm as minhas atividades e tem as atividades da tutora de vocês, que são as atividades que estão lá no portal. Para cada unidade, ela tem uma atividade lá, avaliativa. Aquilo ali vale ponto também para vocês. Então, vocês precisam fazer. E outra coisa, a prova, a avaliação pode ser em cima daquelas questões. Então, diferentemente da primeira, que foi em cima das minhas questões, essa vai ser em cima daquelas questões, eu acredito. Então, é bom que vocês aproveitem daqui para sábado e dêem uma olhada lá nas questões. Tem algumas que eu vi que tem umas de Excel. Caso vocês tenham dúvida, me chama no Zap para tirar dúvida comigo das questões de Excel. Caso tenham dúvida. Mas é bem simples, é só para montar uma tabela e pergunta o que é a tabela. É bem básico o que eu vi lá. Mas, tendo dúvida, me pergunta, porque a gente não vai ter a prática de Excel agora. Eu espero que eles não cobrem, né? Já que faz parte da prática, e vocês não viram a prática, espero que eles não cobrem. A minha pontuação vai ser lançada normalmente, das atividades que vocês vão me entregar, e a atividade avaliativa vai ser lançada a pontuação também, e essas atividades práticas que vocês terão depois vai ser para complementar a carga horária. A gente não vai pontuar, porque não é justo, já que a gente não sabe quando vai fazer, só quando o semestre voltar. Se não voltar antes de fechar esse, vocês ficarem com a nota baixa por conta dessas atividades práticas. Então, a gente vai lançar a nota normal, sem a atividade prática, e a atividade prática ela vai ser um complemento de carga horária. E muito importante para vocês aprenderem, né, o conteúdo, porque essa parte de programação é a parte que vocês vão utilizar mais, porque ela retrata a realidade. É através da programação que a gente consegue calcular o que é real, porque o cálculo manual algébrico a gente simplifica demais. Então, a gente acaba calculando uma coisa que não é real, algo ideal. Então, o real a gente só consegue calcular por meio do computador. Então, desses assuntos todos foi importante, tudo que a gente viu foi. Mas mais importante ainda são as práticas. Então, assim, quando voltar, vocês não esqueçam, eu vou mandar e-mail, vou falar no grupo com vocês, os outros grupos eu vou excluir, mas esse eu vou deixar, esse de reatores, porque é muito importante que vocês façam as práticas. Agora, quem não quiser fazer, não tem problema, não faz. Mas vai perder aprendizado, certo? Conhecimento, no caso. Então, vamos lá. Tem alguma dúvida sobre isso? Eram esses esclarecimentos que eu queria passar para vocês, sobre a avaliação e sobre as práticas. Vocês têm alguma dúvida a respeito disso? Se não tiver, a gente já pode começar. Alguém fala aí, por favor? Se tem dúvida. Pode começar, professor. Pode começar, Não, professor. não. Só quem fala é uma pessoa nessa turma. Tudo bem, então vamos começar. Então, a gente vai trabalhar hoje a seção 4.3, onde, como eu falei para vocês, é balanço de massa em regime transiente e com reação química, certo? Até aqui, nessas outras sessões, a gente aprendeu o quê? Nós aprendemos, foi passado para vocês, os processos em bateladas e semicontínuos que ocorrem em regime transiente, só que sem reação química, assimilados aos conceitos de balanço de massa sem a reação química. Então, considerando que a unidade 3.3 era o estado transiente sem reação química, certo? Então, nessa sessão, nós vamos dar destaque aos processos semicontínuos e de bateladas com reação química.
Observar que os balanços de massa total, ou para um componente em processo em regime transiente, que é o mesmo que estado não estacionário, com reação química, apresentam os termos de acúmulo, geração e consumo, como sendo diferente de zero. Então, anteriormente, a gente tinha aprendido que nos assuntos anteriores de balanço de massa, seja com reação química ou sem reação química, a gente sempre estava simplificando e colocando que os termos acúmulo era zero, ou geração e consumo era zero, porque não tinha reação química, ou não teria acúmulo, e porque não tinha estado transiente. Então, a gente estava sempre considerando esses termos zero, o que simplificava nossos cálculos, que a gente ficava com balanços de conservação de massa, entrada igual a saída, sem acúmulo, né? Sem geração e sem consumo. E quando entrava geração e consumo, nas reações químicas a gente não tinha transiente, então não tinha acúmulo. Então, tudo simplificava de forma que a gente conseguia resolver os cálculos algebricamente, manualmente. Então, a gente vai ver isso agora. Vamos começar essa unidade fechando todos os conteúdos, que é justamente fechar o conteúdo onde a gente vai poder trabalhar no estado transiente. Então, o desafio dessa unidade é que vocês foram contratados para operar uma planta de produção de látex e, nesse momento, o gestor de vocês solicitou que realizasse uma análise com o objetivo de avaliar se a reação química está ocorrendo perante os dados de projeto. Então, para saber se a reação química está ocorrendo de acordo com o que foi projetado. Apresentando o perfil cinético de consumo do reagente limitante em função do tempo. Então, quer também que você apresente o perfil do reagente limitante em função do tempo. Quando se fala que quer que apresente o perfil do reagente limitante em função do tempo, é porque se quer um gráfico da concentração do reagente limitante em relação ao tempo. Que tempo é esse? O tempo de reação. Então, vamos supor que você estabelece um tempo de 8 horas de reação, você vai calcular a concentração, montar um gráfico da concentração, ponto a ponto, de meia em meia hora, por exemplo, para ver o comportamento desse gráfico em relação ao tempo. Então, por quê? Porque você já vê aí que tem uma transiência. O estado transiente, ele vai variar, esse reagente limitante vai estar variando com o tempo. Vai estar sendo consumido ali com o tempo, né? Se é um reagente, ele vai estar consumindo com o tempo. Você já observou que na empresa onde trabalha, o látex SBR é fabricado em reatores em batelada, devido ao extenso tempo de reação, 12 horas. E a conversão da reação esperada é 65%. Então, você tem a conversão de 65%. Consultando os dados de projeto, você verificou que a reação química apresenta uma cinética de pseudo primeira ordem, representada pela equação menos D de CA dt é igual a K que multiplica C de A. Então, a derivada da concentração do reagente A com o tempo é igual a constante de velocidade multiplicada por a concentração do reagente A, onde a constante de velocidade é 0,09 hora menos 1. O butandieno, que é o reagente limitante, o reagente A, que é alimentado no reator com uma concentração de 0,5 kmol por litro. Então, perceba, está bem clara a questão, tem vários dados que a gente vai precisar usar. Tem o dado de conversão, tem o dado de tempo, que são 12 horas, tem o dado da constante K, já tem a equação da velocidade da reação, que é importante. E já definiu quem é o reagente limitante, que é o butandieno, que é o reagente A. E já deu a concentração que é alimentada desse reagente no reator. Então, muitas informações. Então, a primeira coisa quando se pega uma questão dessa é retirar todos os dados da questão, né? Considerando que os reatores possuem uma mistura perfeita, certo? Aí ele pergunta, qual é a concentração de butadieno que deixa os reatores em batelada para ser reciclada? Então, o que é que vai sobrar lá de butadieno?
A conversão da reação está adequada perante o projeto? Está dando 65%. Está adequada perante o projeto? Como os conceitos de balanço de massa podem ser utilizados para encontrar o perfil cinético solicitado pelo seu gestor? Então, a partir dessa aula, vocês vão conseguir responder essas questões. A partir dos principais conceitos e variáveis envolvidas em processos em regime transiente, bem como os tipos de configurações desses processos, contínuos, semicontínuos e embatelada, vocês vão aprender o quê? Aprender os cálculos de balanço molar, utilizado em situações com reações químicas, né? Identificar e analisar balanços de massa molar em processos em regime não estacionário e também com reações químicas. Vão realizar cálculos utilizando planilhas eletrônicas, que são planilhas computacionais, e os problemas abordados farão com que você desenvolva um raciocínio crítico, analítico, colaborativo e de flexibilidade na solução dos problemas envolvendo equações diferenciais ordinárias. Então, depois dessa sessão que vocês vão estudar tudo isso, vocês vão ser capazes de responder a questão proposta, o desafio proposto pelo autor, ok? Alguma dúvida até aí? Não, tranquilo. Aí tem uma dica para vocês lerem esse artigo, quem quiser, entrar na biblioteca virtual e dar uma lida nesse artigo aí, de regime de balanço de massa em regime transiente. O que é importante saber? O equacionamento dos processos contínuos será mostrado conforme já apresentado durante os estudos nessa unidade de ensino, sendo que o balanço de massa total em processo contínuo em regime transiente é dado por essa equação aí. Então, a gente tinha visto o balanço de massa em estado estacionário. Agora, em regime transiente, ele muda. Por quê? Porque eu vou ter que dm vai variar com o tempo. Então, eu tenho dm dt, que é a variação da minha massa com o tempo negativo, porque eu estou variando uma massa que está sendo alimentada no meu reator. Então, se ela está sendo alimentada, ela está sendo consumida, por isso que é negativo. Então, menos dm dt vai ser igual a vazão mássica de saída menos a vazão mássica de entrada, certo? É análoga à equação acúmulo é igual a saída menos entrada. Onde o acúmulo seria o dm/dt. Né? Se o processo apresentar o envolvimento de uma reação química, o balanço de massa para um componente A em processos contínuos em regime transiente é dado pela equação acúmulo é igual a saída menos entrada mais geração ou consumo, certo? Então, a gente vai trabalhar dependendo do que se quer com geração ou com consumo. Então, a equação vai ser essa aí. Substituindo os termos, nós teremos que dmAdt vai ser o quê? A M de AS, no caso, a vazão mássica de saída, menos a vazão mássica de entrada, mais ou menos RA. E quem é RA? É o termo de consumo ou de geração de ar. Então, essa equação aí, essa aqui, essa acúmulo igual a saída menos entrada, mais geração e consumo, com reação química. Então, valores, né? Então, mais ou menos RA. RA é o termo de consumo ou geração. Se A for reagente, ele vai ser consumido, é negativo, RA, menos RA. E se A for produto, vai ser mais RA, ele está sendo gerado. Então, isso aqui vai garantir que a gente tem uma equação para trabalhar com o regime transiente, que eu tenho aqui, o acúmulo com tempo, e com reação química, que é o meu R. Geralmente, os problemas transientes estão relacionados com a necessidade de se descobrir a composição no sistema,
ou na corrente de saída. Mas essa composição, diferentemente do que a gente viu anteriormente, é uma composição transcorrido um tempo de processo ou um tempo necessário para que se atinja uma dada composição. Então, diferentemente do que a gente via, que a gente queria ver qual era a composição da saída desprezando o tempo, agora a gente quer ver para cada tempo essa composição. Nesse sistema ou na corrente, dadas as condições de entrada e saída do processo. Então, a diferença é essa. Eu vou ter a composição não só na saída, não só na entrada. Eu vou ter em cada tempo do processo. Lembrem-se de derivadas, que é ponto a ponto. Não vai ser um integral, que eu vou ter só na entrada ou na saída. Eu vou variar dois limites. O limite de entrada e o limite de saída. Aí eu faria um integral e encontraria um resultado. Nesse caso, não. Eu vou ter que derivar. Porque eu vou querer ponto a ponto. Vou querer em tempos. Vou querer várias concentrações do meu produto, a composição dele durante todo o tempo da reação, o que é que vai estar acontecendo com a composição. Eu não vou querer só a composição no final e na entrada. Eu vou querer durante cada tempo de reação. Então, por isso que é diferente. É transiente o estado. Considerando todos os termos da equação de balanços, recai-se na solução de um sistema de equações diferenciais, que deve ser resolvido numericamente, porque várias equações diferenciais é impossível se resolver manualmente. Para o problema ter solução analítica, algumas simplificações são necessárias para a sua resolução. Então, a gente vai mostrar agora o seguinte. Mesmo em estado transiente, é possível a gente conseguir resolver matematicamente? Vamos ver se a gente consegue. Se vai fazer algumas simplificações. Então, eu vou mostrar para vocês quais seriam as simplificações que a gente poderia fazer para estar resolvendo isso algebricamente. E depois a gente vai ver numericamente. Então, vamos vendo aí os números, tá? Então, para que eu consiga resolver um problema em estágio transiente, numericamente, veja só. Eu preciso simplificar. Fazer uma simplificação para que eu consiga resolver, né? Algebricamente. Sem ser por uma equação ordinária lá, uma equação diferencial. Então, primeiro, os processos envolvendo soluções ou suspensões na fase líquida que não apresentam reação química. Então, vou considerar o quê? Que os processos são na fase líquida e não apresentam reação química. Então, meu R de A vai ser igual a zero. Primeira simplificação. As massas específicas iguais e constantes das correntes de entrada e saída, tens que o balanço desse processo pode ser dV, dt. Então, a derivada do volume com o tempo é o volume a vazão volumétrica de saída menos a vazão volumétrica de entrada. Então, eu simplesmente falei que a massa específica, que é o ρ, é constante. Então, fiquei só com a parte da vazão volumétrica. Considerando que as vazões de entrada e de saída são iguais, mais uma consideração. Então, posso chamar que isso aqui é V, já que a entrada é igual à saída. Eu considerando também o volume constante, então, se o volume é constante, eu já tenho que dV dt é zero. Então, esse termo já vai ser igual a zero. Expressar a vazão máxima do componente A, ou a massa em termos de concentração. Então, eu tinha anteriormente a vazão máxima em termos de massa específica e velocidade. Aí, agora eu vou e transfiro para a concentração volume. Então, eu faço uma simplificação e coloco a vazão volumétrica em termos de concentração e vazão mássica em termos de concentração e vazão volumétrica e a massa em termos de concentração e volume. Detalhe importante, nunca esqueçam que a gente sempre está trabalhando com vazão ou com massa. Quando eu tenho essa bolinha aqui no M, é vazão mássica. E quando eu tenho a bolinha no V, é vazão volumétrica. Quando eu não tenho, é massa, somente massa e somente volume. E vocês nunca devem esquecer quando é que eu uso uma e a outra. Perceba, quando o meu reator é batelada, eu vou usar massa, quantidade fixa.
Quando o meu reator é contínuo, eu vou usar vazão, certo? Então, é importante você saber essa diferença. Utilizando o conceito de vazão máxima do componente A para substituir o volume, temos a equação. Então, o conceito de vazão máxima, substituindo ρV, né, nessa vazão aqui, a gente simplifica. Então, simplificando, substituindo nessa vazão máxima por ρV. Admitindo que o processo ocorra em um tanque com mistura perfeita, a concentração no interior do tanque será a mesma da saída. Então, eu já vou considerar que a concentração de A na entrada é igual à concentração na saída. Logo, a vazão volumétrica de saída vai ser igual à vazão volumétrica de entrada, que é igual à vazão volumétrica total. Com isso, eu faço mais uma simplificação, chamando a vazão volumétrica de total e o volume também total. E a concentração de A. De entrada menos a concentração de A. 7 considerações já, né? Aqui era para ser 8. Aí, rearranjando os termos, integrando do tempo zero, temos. Então, a gente integra, porque a gente vai estar trabalhando, como a gente percebeu que, voltando aqui, ó, a gente tem uma derivada, então a gente vai separar os termos para integrar, né? Aí, separando os termos em relação à concentração e tempo, a gente tem aqui a derivada em relação à concentração e a derivada em relação, ou a integral em relação à concentração e a integral em relação ao tempo. Então, a gente tem a concentração variando de 0 a A e a gente tem o tempo variando de 0 a T. Resolve, isso aqui dá tranquilo para resolver, porque aqui eu vou ter a integral de uma constante, é super tranquilo, e aqui eu vou ter uma integral de 1 sobre U, que é ln. A gente vai chamar isso tudo aqui debaixo de U, lembra aqueles artifícios que faz? A integral de 1 sobre o ln de U. E aí a gente resolve essa integral e chega nessa equação. Como o resultado da integral, com o resultado da integração e conhecendo-se as condições iniciais, podemos obter o tempo necessário para atingir uma dada concentração de A na saída do sistema, através da equação. Então, a gente chega nessa equação aqui e consegue obter o tempo. Se a gente tem as concentrações iniciais e finais, se a gente tem a vazão volumétrica e o volume, a gente consegue rapidinho obter esse tempo, sem muitas dificuldades. Uma equação simples. Conhecer o valor da concentração de saída em um tempo qualquer, utilizando-se essa equação, que é aquela equação de Arrhenius, a gente também consegue. O equacionamento dos processos semicontínuos diz respeito a uma simplificação da modelagem dos processos contínuos, em que uma corrente de massa total ou de componente A, de entrada ou saída, não existe. Ao considerar o equacionamento para processo contínuo agora, apresentando anteriormente, então, e que é alimentado não contém a A. Então, aqui a gente considerou um processo de um tanque de mistura perfeita. Agora, a gente vai considerar um processo contínuo. Aí, a gente chega nessa outra equação aqui e nessa equação, para a concentração de A e para o tempo. No caso de existir só uma corrente de alimentação, a gente considera que a vazão volumétrica de saída é 0 e que o volume dV/dt é a vazão volumétrica, vai ser igual, e dm de AdT vai ser a vazão máxima. Para um processo com reação química, com a participação de uma espécie, tem que o balanço molar é dado por. Então, a gente tem. Agora, considerando já que o processo tem reação química. Então, o meu dN de A dt vai ser igual mais ou menos R de A. Eu já vou entrar aqui com a derivada do número de molos com o tempo e com o meu termo de reação química. Ao considerar que A seja um reagente envolvido na reação, então a gente, considerando que A está sendo envolvido na reação, a gente tem essa reação aqui, A de A dando B.
Supondo que a velocidade de reação de A seja dada por um modelo cinético de primeira ordem, onde R de A é igual a K, C de A, a gente agora tem a velocidade da reação, já que o processo tem reação química. Substituindo o termo e sabendo que A é um reagente, chega-se a. Então, a gente sabe que é reagente, se é reagente, vai ser negativo, o número de moles. Então, vai ser menos dN de A dt, K, concentração de AV. Então, eu substituo esse termo aqui da minha reação, eu substituo, né, K, que vai multiplicar a concentração de A vezes V. Então, eu preciso substituir esses termos pela velocidade da minha reação, que é o meu R de A, que é esse aqui. Então, dN de A dt vai ser igual a R de A, que é igual a esse R de A minúsculo aqui, K, concentração de A. Para integrar essa equação, precisa substituir o número de moles de A e considerando o volume do meio racional constante. Então, a gente tem o número de moles de A, tem o número de moles de concentração e volume constante. Integrando a equação do tempo zero até um tempo t qualquer, tem-se que eu tenho tempo em função de Ln, dividido pela constante, e tenho a concentração de A dt é igual a R de A, K, concentração de A. E aí, o que acontece? Como vocês viram aí, foram 18 passos para que eu pudesse simplificar e conseguir resolver manualmente, por integral. Então, são várias considerações que a gente faz. Só que, na realidade, isso não acontece. Por quê? Na realidade, eu não posso dizer que não tem reação química, porque vai ter. Na realidade, eu não posso dizer que esses volumes e essas vazões são constantes, porque elas variam. Na realidade, eu não posso dizer que a massa específica é constante, porque o estado não é estacionário, é transiente. Então, na realidade, muita coisa muda e eu não posso fazer essas considerações. Não posso dizer também que as concentrações de entrada e saída são iguais. Eu não posso trabalhar só com a entrada e a saída nesse processo. Eu preciso compreender o que está acontecendo durante o processo e não a entrada e a saída apenas. Por isso, no exercício aqui, vocês vão ver o seguinte, que considerando tudo, considerando que nada varia, que nada vai ser zero, eu chego com 6 equações. Eu vou ter uma equação para a área, eu vou ter uma equação para a velocidade, eu vou ter uma equação para a variação de HDT, da altura com o tempo do meu vaso, do meu sistema, eu vou ter uma equação do tempo em relação às concentrações iniciais e finais, eu vou ter uma equação final onde eu vou estar variando a altura, o H, que é igual a 2 vezes H0 menos D ao quadrado sobre D, raiz de 2GT. Isso elevado ao quadrado. Então, essa solução, ela começa a ter muitas incógnitas. Eu tenho 5 equações, 6, e tenho 11 incógnitas diferentes. Eu tenho AS, tenho D, tenho G, tenho H, H0, V2, aqui, DHDT, tenho D, tenho T, tenho concentração de A no início, concentração de A no final, e tenho K. Então, eu tenho muito mais incógnitas do que o número de equações. Então, não consigo resolver. Vai me dar uma equação, uma EDO, que é uma equação diferencial ordinária, e para resolver equações diferenciais ordinárias, eu só consigo resolver com a ajuda de computador. Então, qual vai ser a solução? Usar uma planilha de Excel e usar o método numérico de Runge-Kutta, de quarta ordem. Então, o problema pode ser resolvido tanto por uma planilha de cálculo simples, quanto numericamente, integrando-se a equação que representa a EDO de primeira ordem, sujeita à condição inicial de TA0, H0 igual a H0. Utilizando o método de Runge-Kutta de quarta ordem,
passa constante. Então, aqui, para usar o método de Range-Kutta, a gente vai separar as variáveis R1, R2, R3 e R4. Tudo isso aqui. Vai separar a equação que a gente vai estar variando aqui, ó, no R1, R2, R3, R4. O dt, que é o tempo inicial, e o R1, que é função de quê? Do tempo e da altura. E aí eu vou montar uma planilha no Excel, onde uma planilha menor eu vou colocar o método de Range-Kutta, que eu vou colocar quem vai ser o meu T0, são meus dados iniciais aqui. T0, o que eu tenho, né? H0, DT, D, Tzinho, G, A e Azinho. E numa outra planilha eu vou colocar o tempo, que eu vou variar. Então, são 0 a 90 segundos. Então, se são 12 horas, eu posso transformar essas horas em segundos ou em minutos e colocar aqui em segundos, o tempo variando. O H em centímetro, que eu não sei quanto é, eu só tenho o H inicial, que é 100, ó. Os outros eu não tenho ainda. O DHDT, que eu também não tenho, não sei quanto é o meu H variando com o tempo. E o meu R1, R2, R3 e R4, que são os coeficientes do método de Range-Kutta, que vai calcular para me dar esses valores, eu vou pegar o que dá o melhor resultado. Então, quando eu rodar essa planilha, eu vou obter, tá vendo? Para cada tempo, eu vou ter as minhas alturas e vou ter a variação dessa altura com o tempo e os coeficientes. Então, isso que a gente consegue calcular pelo método de Range-Kutta, que a gente vai fazer no Excel. Uma vez que eu calculo isso, eu consigo montar um gráfico de quê? Da altura, já que eu vou ter todas essas alturas aqui, ó, e o tempo, eu ploto o gráfico no Excel. Altura versus tempo. Eu coloco a altura aqui no eixo Y versus tempo no eixo X, e aí eu ploto esse gráfico no Excel. Então, ele deu uma curva. Significa dizer que essa altura do meu tanque de mistura, ela foi diminuindo com o tempo. À medida que a reação ia acontecendo, eu tinha uma redução dessa altura aqui. Ela reduziu com o tempo. Ou seja, o tanque foi sendo esvaziado. Perfil da altura versus o tempo de esvaziamento do tanque. Então, eu consigo ver em quanto tempo o meu tanque pode ser esvaziado. Então, eu posso fazer isso para calcular, saber, inicialmente, eu preciso esvaziar alguns tanques para o meu processo, para fazer uma limpeza, em quanto tempo eu vou levar para esvaziar esses tanques. Eu posso usar essas planilhas de método de Range-Kutta e prever o tempo de esvaziamento de cada tanque. Outra coisa importante nesse método é você poder fazer o seguinte: você precisa alimentar os tanques e você está sempre vendendo o produto para o cliente. Então, você tem que ter uma noção do tempo de esvaziamento para nunca o tanque ficar vazio, sem alimentação, para o seu cliente não ficar sem o produto. Então, você calcula o tempo de enchimento e de esvaziamento para manter o processo contínuo. Então, você sabe quanto tempo ele vai estar esvaziando, você sabe o quanto tempo você vai ter disponível para trabalhar o seu processo, para garantir que o tanque nunca vai ficar vazio, que ele vai estar sendo alimentado à medida que vai estar sendo esvaziado. Certo? Então, alguma dúvida até aí? Pessoal, dormiram? Alô, Não gente? tenho nenhuma professora. dúvida. Tem alguém dormindo aí? Não. Como assim? Então, vocês entenderam, né? A importância de usar as ferramentas computacionais. Imagina calcular na mão cada tempo desse aqui. Eu ia ter que colocar nessa equação, aqui, ó. Tá vendo? Colocar o tempo aqui, imagine. Fazer essa conta todinha para achar o H. Imagine. Não é um trabalho enorme? Quantas vezes eu iria fazer isso? De 0 a 90, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, eu acho. Ou é 20?
19, vamos botar 20. 20 vezes teria que fazer essa conta. Imagine numa prova. Você tem que fazer 20 vezes a conta para encontrar todos esses Hs e depois você plotar o gráfico. Que aí você poderia fazer num papel milimetrado. Pega um papel milimetrado e coloca os tempos e os Hs. E aí plota esse gráfico. Imagine. Eu já fiz isso em física experimental, na minha época. Não sei se vocês têm essa disciplina de papel milimetrado ainda. Antigamente, os primeiros engenheiros lá, os primórdios, quando não existia computador, eles faziam isso na mão mesmo. Imagine, né? Quanta conta. Então, o computador nos ajuda a ser rápidos e encontrar uma solução rápida e eficiente e certa, ninguém sabe. Vai depender da entrada, né? Porque eu preciso de dados de entrada, que são esses aqui, ó. T0, H0, DT, D, que são os diâmetros, G, que é a gravidade, área. Então, todos esses dados aqui são dados de entrada. Então, como eu falei para vocês, o que é mais difícil do processo é justamente os dados de entrada. Esses dados de entrada precisam estar corretos, porque isso aqui é tranquilo. Isso existe uma ferramenta computacional que você imputa os dados de entrada e ele faz a conta para você. Então, fazer a conta é o mínimo na engenharia. O difícil é conseguir esses dados de processos confiáveis. E no final também analisar a resposta, se está coerente. Certo? Por exemplo, se essa curva desse o contrário, subindo aqui, estava errado. Porque como é que você está calculando o esvaziamento do tanque e ele está aumentando com a altura? Né? Então, você tem como calcular se está errado. Ok. Então, indo para outro exemplo para vocês. Imagina agora que eu quero calcular o consumo do reagente A. Aquele consumo do reagente A... Só um minuto. Estou com frio, fui desligar o ar. O consumo do meu reagente A, por exemplo. Imagine, eu quero saber quanto o meu reagente A foi consumido naquelas 12 horas de reações. 12 horas de reação. Aqui tem 14. Tira do tempo zero, eu vou ter 13, né? Coloquei 14 horas. Então, vamos ver o consumo do reagente A. Então, eu tenho o T0 como dado de entrada. Eu tenho a concentração inicial, que foi dada, tenho o DT e tenho o KS, que é a constante de velocidade da reação. Aí eu vou plotar qual é a minha equação. Eu preciso saber a equação para saber as variáveis. A equação é essa daqui, ó. T é igual a LN, concentração de A0 por concentração de A dividido por K, por exemplo. Então, eu preciso ter tem os tempos, de 0 a 14, eu preciso ter a concentração de A inicial, pelo menos, que é 2. O DADT 0,1. E aqui são os coeficientes. R1, R2, R3 do método. E aí, pronto, eu vou mandar rodar o método e ele vai calcular para cada tempo de 0 a 14. Eu vou colocar o input lá e vou dizer que eu quero que ele calcule minha concentração no tempo de 0 a 14 de 1 em 1 hora. Tá vendo? Ele tá 1, 2, 3, 4. Aí ele vai calcular aqui a concentração. Depois de calculado, eu vou plotar o gráfico. Concentração versus tempo. Para ver se está certo. Então, aqui, a concentração do butadieno com o tempo de reação. Eu tenho que tá caindo, tá vendo? Nos 40 primeiras horas, ele cai praticamente tudo. Então, eu coloquei 180 horas e ele cai a concentração em 12 horas, que era o que ele queria aqui, ó. Eu tenho aqui a concentração. Viu como é fácil de fazer? Então, é isso. A aula de hoje foi só essa besteirinha. E a gente vai fazer essa parte aqui, massa de computador, na aula prática. Com vocês, eu vou fazer tudo, vai ter o roteiro bonitinho. A gente vai fazer esse e vai fazer o outro. Alguma dúvida até aí? Agora eu vou mostrar para vocês a outra aula que eu tinha preparado já para o Excel, que é da seção 3.3. Para complementar aqui, tá bom?
Tem alguma dúvida aí, gente? Vão me perguntando, se tiverem. Não, professora, nenhuma. Certo. Eu vou abrir aqui a outra aula que eu fiz de Excel. Deixa eu ver onde eu coloquei. Eu vou parar a gravação para não ficar enorme enquanto eu abro aqui, tá? Aí depois eu vou e a gente, quando começar a próxima aula de Excel, eu vou explicar para vocês umas coisinhas, a gente continua gravando, tá? Mas a gente pode continuar falando, só vou parar a gravação.